Boa tarde, amigos. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de reduzir a quantidade de placas, né? Ou pelo menos reduzir a quantidade de placas no refinamento. Aqui é o caso, né, o modelo de um paciente, de um amigo meu, que ele me pediu para ver se poderia fazer alguma coisa para não precisar fazer mais um novo refinamento, né? Ele já tinha feito o primeiro refinamento e aí ficou um pouquinho diferente e ele me pediu para ver se eu poderia fazer algo para não ter que fazer mais um refinamento, né? No caso, ele utilizou uma empresa terceirizada, né? Ele não fez o alinhador em office, então para não ter esse problema de mandar para a empresa e esperar fazer novo escaneamento, ele me pediu para ver o que poderia ser feito. Bom, primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele moldar o paciente, né? Então ele moldou o paciente. Isso daqui foi a duplicação de modelo que eu fiz, tá? Porque quando ele mudou o paciente, ele mudou o palato junto, né? Me entregou o modelo, ficou um pouquinho alto também. Aí, para ficar mais fácil para trabalhar na hora de fazer as placas, eu fiz, né, a cópia do modelo, eu dupliquei o modelo e vou tirar aqui agora para vocês verem como que deve ser feito, tá? Eu indico vocês a fazerem dessa forma a duplicação. Olha, não pegar aqui, né, o palato e não deixar muito alto, porque se deixar muito alto, na hora de fazer a plaquinha vai ficar muito ruim, pode dar aquelas traves, né? Pode acontecer de ter algum erro nessa região, ok? Então vamos tirar aqui para ver como ficou. Espero que tenha ficado bem já de primeira, né? Tirar com bastante cuidado porque tem bastante, tá bem fininho, né? Você vê que tem só uma casquinha aqui para me ajudar no momento que eu for fazer a plaquinha. Então, deixa eu só tirar aqui, nós vamos dar um cortezinho aí no vídeo enquanto eu tiro aqui. Aí isso deu um pouquinho de trabalho, né? Porque tem que ser com muito cuidado para não quebrar mesmo, não ter nenhum problema, tá? Mas olha só como tá bem fininho. Tá vendo aqui, ó? A gente deixa no limite mesmo, tá? Menos que isso, o modelinho ele já pode até fraturar aí, causar alguma quebra aí. Então, para não acontecer esse problema, tira o alginato, tira tudo junto da moldeira, tá? E depois você vem e quebra o alginato, recorta o alginato. Bom, feito isso, eu vou aproximar aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Ele me relatou dois problemas, tá? Aqui na incisal, se você pode perceber que o dente número 21, tá? A mesial dele tá um pouquinho à frente do que deveria, tá? Então aqui, na mesial do 21, aqui tá um pouquinho à frente, a distal tá ok, tá? E tem esse canino aqui que também tá um pouquinho girovertido, tá? Como ele tá girovertido, né? E a giroversão na placa é sempre um problema, nós escolhemos aqui colocar um botão lingual, tá? Tanto no canino como no pré, para poder finalizar essa giroversão, tá ok? Aqui nós vamos fazer um ajuste no próprio modelo, nessa região aqui, que nós vamos acrescentar um pouquinho de resina e fazer um pequeno desgaste para poder permitir que a própria placa corrija esse pequeno desnível aqui, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que deve ser feita, nesse caso aqui do incisivo, é que eu vou riscar aqui bem no longo eixo do dente, tá? Ó, como você pode ver aí, bem no longo eixo do dente, tá? E vou fazer a mesma coisa com o canino. Tanto no incisivo como no canino, a gente fez aqui esse risquinho no longo eixo, porque ele que vai me ditar a região que eu vou desgastar e a região que eu vou acrescentar a resina para permitir a movimentação, tá? Tá? Qual que é o detalhe, né? Aqui na mesial do incisivo, a gente vai precisar que ela entre um pouquinho, né? A mesial do incisivo é que tá aqui no caso do 21, que tá um pouquinho afora. A distal do incisivo tá bem encaixada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pressionar essa área aqui que eu vou pintar, né? Eu preciso pressionar toda essa área para que essa área aqui que eu pressionei, né, que eu pintei,
entre, né, para se alinhe com o número 11, né? No caso aqui eu preciso que ela lingualize um pouquinho só a mesial, sem mexer na distal, tá? Então essa é a região que eu preciso que seja pressionada, eu vou desgastar. Porque desgastando aqui essa região, quando fizer a placa, né, a placa vai pressionar essa região e empurrar o dentinho para dentro, né? Empurrar o dente para a posição. Da mesma forma, na parte lingual, eu preciso acrescentar resina nessa região. Por quê? Porque se eu colocar aqui a placa, né, desgastar aqui, mas eu não colocar um pouquinho de resina aqui, eu não vou fazer um alívio para o dente poder entrar em posição, tá? Então, essa resina que eu vou colocar aqui é a resina que vai me permitir ter um alívio na placa, né, um espaço na placa para o dente poder encaixar na posição correta, tá ok? Então, vamos fazer isso aqui. Primeiro, eu vou acrescentar resina, tá? Vamos lá. No caso, eu estou usando uma resina Flow aqui. Não precisa colocar muito, tá? Não esquecer de passar um pouquinho na incisal também. É sempre bom aliviar um pouquinho a incisal, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Que aí vai aliviar um pouquinho essa região. Tá aí, ó. Como vocês conseguem ver, eu aliviei aqui. Não é muita resina, não pode fazer um resinoma, tá? Porque se ficar muito aliviado também, né? Se você fizer um alívio muito grande aqui, a placa pode quebrar, tá? Conforme ele for mastigando, a placa vai tocar aqui atrás, né? Conforme ele for utilizando a placa, né? Não pode mastigar com a placa. Mas o próprio toque dessa placa superior com o dente inferior ou com a placa inferior pode quebrar essa placa, tá? Então não pode também exagerar no alívio, tá bom? Então fiz aqui o alívio, né? Agora eu vou polimerizar. Pronto, 15 segundinhos é o suficiente, tá? Aí ficou dessa forma, tá? Já o canino, eu preciso que ele faça uma giroversão completa, tá? Diferente aqui do central, eu preciso que tanto a mesial venha para a lingual, né, a mesial do canino, que ela gire, quanto a distal gire para vestibular, tá? Então eu preciso fazer 2 alívios na placa, né? Eu preciso fazer um alívio aqui na lingual, né? Você tem que pensar que a mesial do canino vai vir nessa região, vai vir nessa, vai fazer esse movimento de rotação. Então, aqui a placa precisa de um alívio para o canino encaixar, tá? Então, vou colocar aqui, lembrando que não pode aliviar muito, senão a placa pode acabar quebrando, tá? Pode acabar furando nessa região. Então, alivia um pouquinho, tá? E aqui na parte vestibular eu vou ter que aliviar também, porque essa parte vestibular do canino, ela tá um pouquinho mais para lingual do que deveria ser, né? Então aqui na distal do canino, né? Aqui nesse risco que a gente fez no longo eixo do dente, eu vou adicionar um pouquinho também, tá? Então começando aqui na incisal, vai até a metade do dente onde a gente fez a marcação, tá ok? Vamos aqui aliviar. E aqui também, bem na interproximal do dente, tá? Então, o alívio tem que ser feito dessa forma, tá? Vamos aliviar mais um pouquinho a incisal aqui. Eu vou fotopolimerizar e mostrar para vocês, tá? Ok, fiz 20 segundinhos, tá? Porque era a frente e atrás. Agora eu vou aproximar aqui para ver se vocês conseguem enxergar bem o que foi feito, tá? Olha só. Na distal do canino, do risquinho que a gente fez, né? Do longo eixo do dente para distal, eu adicionei resina. E na mesial, né? Na parte lingual dele, até a linha ali, né? Até o longo eixo, a gente adicionou um pouquinho também. Fica dessa forma, tá vendo?
na mesial, a gente vai fazer o desgaste na vestibular e o alívio na distal, na lingual, perdão. E na distal do canino, a gente fez o alívio na vestibular e vai fazer ali um pequeno desgaste na distal, tá? No incisivo central, onde não vai precisar fazer a rotação completa, né? Eu só preciso que a mesial dele vestibularize um pouco. Eu fiz apenas ali o alívio na lingual. E aqui onde eu pintei é onde a gente vai fazer os desgastes para poder a placa pressionar a região, tá ok? Então vamos lá fazer os desgastes agora, tá? Quanto que vai desgastar? Eu vou desgastar até o canino, o central entrar na posição que eu quero, tá? Se eu quero que ele fique na mesma linha que o central, então eu tenho que gastar até que ele fique de acordo com o central. E eu vou desgastar até essa linha aqui, tá? Até a linha que a gente fez o longo eixo do dente, tá? Tanto aqui nessa região que eu pintei, como nessa aqui que eu não pintei, né? Mas aqui também vai ter que ser feito isso, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar no manual aqui. Que já é muito importante não aliviar na incisal, tá? Se você fizer esse desgaste na incisal, você corre risco do dente extruir, tá? Então não pode mesmo aliviar aqui na região incisal, tá? É legal também você sobrecorrigir um pouquinho, tá? Que aí você vai controlando com a placa depois. E agora no canino, tá? No canino, como vai ter o botão lingual, não é tão necessário esse desgaste, tá? Mas ele também vai ajudar a fazer o dente girar. Então a gente vai fazer o desgaste, né? Que aí talvez não pressione, não precise utilizar por tanto tempo o botão. Vou fazer aqui até ele ficar na mesma linha do lateral. Tá ok? Aqui girou e aqui na lingual também. Estou fazendo em casa agora, né? Comprei o motor para isso. Então aproveitei aqui que eu vim almoçar e já estou fazendo rapidinho aqui esse ajuste para poder levar ainda hoje para o paciente isso daqui, ok? Pronto, é isso aí. Deixa eu limpar aqui para ver mais ou menos como que ficou, tá? Então ficou dessa forma, tá? Agora você pode perceber, né, que o modelo está bem alinhado com o que a gente gostaria que fosse, tá? Aqui nós temos um acréscimo de resina na lingual do canino, né? Simulando aqui mais ou menos onde o canino deveria estar. E o mesmo ocorre aqui com o incisivo, né? Simulando onde a mesial dele deveria estar. E agora a gente tem um contorno perfeito do arco, tá? Com isso aqui, eu vou fazer uma placa, né? Uma placa que vai imitar essa posição que a gente tem aqui agora. E também, nessa placa, a gente vai fazer um recorte, tá? Aqui na região do canino, porque a gente vai colar nessa região um botão, tá? Um botão lingual aqui, um metálico mesmo, é melhor nessa situação, que não fica soltando, tá? E aí vamos fazer o recorte na placa para poder colocar esse botão. E aí eu vou deixar lá para o doutor decidir se ele vai colocar aqui no primeiro pré, o outro botão, ou aqui no segundo pré. Eu recomendo que fique aqui um pouquinho mais longe, porque às vezes quando você coloca muito próximo, né, coloca um botão aqui e outro aqui, o elástico não tem muita força, né? Dois elos não conseguem puxar com a força que a gente gostaria aqui o canino, né? Então, bem provável que eu vai indicar para ele colocar um botão aqui nessa região e outro aqui na lingual, tá? Ah, mas esse pré aqui não vai girar? Não, porque não foi feito nenhum alívio no pré-molar, né? Então, a própria placa não vai permitir que ele gire, tá? Porque quando a gente recortar a placa aqui nessa região, o botão vai ter um espaço aqui na placa para o botão girar. Nessa aqui não, o botão vai ficar bem justinho na placa, então não permite que o pré-molar gire, tá ok? É isso aí, eu vou dar uma pausa aqui também e vou preparar para a gente fazer a placa agora, para vocês verem como que eu faço a placa, tá ok? Vamos dar um corte aqui.